Gênesis 37, amém ou não amém? Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 32 até o versículo 35. Gênesis 37, do versículo 32 ao versículo 35. Diz assim a poderosa palavra de Deus: E eles enviaram a túnica de muitas cores e a levaram a seu pai e disseram: Achamos isto. Vê agora se é ou não a túnica do teu filho. E ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho, uma fera o devorou. José, sem dúvida, foi rasgado em pedaços. E Jacó rasgou então as suas vestes e colocou o pano de saco sobre os seus lombos e lamentou por seu filho durante muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas se levantaram para consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. E ele disse: Pois eu descerei ao túmulo lamentando meu filho. Assim seu pai chorou por ele. Amém? Você pode sentar já abençoado em nome de Jesus. E nessa noite nós queremos falar sobre uma passagem muito conhecida. Existem algumas verdades na Bíblia que são mais conhecidas do que outras, obviamente. Uma delas, independente de estar dessa forma escrita, é a certeza de que Deus, ele não perde o controle. Vou repetir para você dar o aleluia devido aí a quem merece. Uma das certezas é que Deus não perde o controle. Glória a Deus. A questão toda é que às vezes, bem que a gente acha que ele perde. Às vezes nós achamos que o controle está nas nossas mãos. O problema de falar sobre uma passagem muito conhecida é exatamente esse. Porque você já conhece a passagem. E quando você já conhece a passagem, você tem aquela coisa mais ou menos assim de que, olha, eu até fui lá querendo receber algo poderoso de Deus na noite desse dia, e o camarada me vem, com todo respeito à educação que eu tenho por ele, ele me vem falar sobre a história de José. Há pouco tempo estava na televisão aí. Os crentes que não estavam lendo Bíblia acompanharam na televisão aí, teve um resumo na novela, não é isso? A gente até brincava, falava assim, as pessoas chegavam, pastor, contando felizes, não, porque olha, aconteceu isso, apareceu isso, capítulo, ela falava assim, então, não sei se tu sabe, tem um livro sobre isso aí. É exatamente a palavra de Deus que nós cremos, a poderosa palavra de Deus. E o recado de Deus é justamente esse: Deus, ele continua. Ficou bonito isso aqui, rapaz, glória a Deus, eu falei para você que, falei, benção. Parabéns para a igreja, quem fez aí, que ela pediu arte, alguma coisa, eu falei, eu confio em vocês, eu sei que vocês farão uma arte poderosa, bonita, ficou legal, tô vendo agora. Eu não perdi o controle, assinado Deus. Por que assinado Deus? Porque às vezes eu posso garantir alguma coisa para você, o pastor, alguém, e aí você vai ficar decepcionado comigo, frustrado. Mas quando você tem a certeza que Deus não perde, não perdeu e jamais perderá o controle, a nossa caminhada melhora um pouco. Melhora um pouco. Esse trecho é o trecho final de uma história muito conhecida, ou, como você, um bom crente, pode imaginar, o trecho inicial de uma nova história. José era o filho mais querido de Jacó / Israel, né? Muito provavelmente por ter sido filho daquele de fato amou Raquel. Ele tinha um apreço diferenciado por José. Vou tentar fazer um resumo rápido com alguns pontos sobre a história desse conhecido José, para a gente chegar naquilo que interessa, que é o texto bíblico, que é o que você veio fazer aqui nessa noite. E José, ele tinha umas ideias um tanto quanto meio complicadas. O texto diz que ele era sonhador. É interessante que algumas traduções vão trazer a ideia de que os irmãos o chamavam não de sonhador, mas como se fosse assim o Senhor sonho, aquele que sonhava muito. Não fica claro para a gente se José de fato chegava lá para contar o sonho com uma certa arrogância. Depende muito da forma como você lê. Tem gente que fala que José chegava lá e contava, porque eu sonhei isso. Tem gente que já diz que ele, não, olha, estou aqui para contar porque eu sonhei isso. Existem dois sonhos marcantes de José. A Bíblia não diz que ele sonhou só esses, que fique claro, mas o que aparece para nós são estes sonhos. E em ambos, ele aparece em evidência. O texto faz questão de destacar que isso gerava, obviamente, nos irmãos certa inveja, certa dificuldade de relacionamento. Chegou o Senhor dos sonhos,
Chegou o sonhador, chegou aquele que você pode imaginar um monte de coisa. Se você tem irmão, você já imaginou. Aquelas dificuldades normais de irmão. Estão brigando, parece até irmãos, a gente não fala isso? Mas aquilo ultrapassou alguns limites, porque eles passaram a ter inveja, ódio, ao ponto de querer acabar com a vida de José. E no momento de ira, no momento de oportunidade, no momento onde a inveja falou mais alto, e é bom que aquilo fique bem parado para você não esquecer que nós estamos falando sobre o Deus que continua no controle em todo o tempo. No momento de toda essa dificuldade dos irmãos, de aceitar que José tinha recebido um sonho vindo do próprio Deus, eles decidem dar um final naquilo, dar um fim naquilo. Há um meio termo, e por algum motivo, eles não acabam com a vida de José ainda. José tem 17 anos nessa época. Muita gente aqui já passou de 17 anos. Muita gente aqui tem menos que 17 anos. Mas independente da forma como você tente interpretar a Bíblia, mas era diferente, era isso, 17 anos eles eram mais... Independente disso, eu estou falando de uma pessoa com 17 anos, literalmente cheia de sonhos. O filho querido do pai, que vai cumprir a função que o pai pedia para ele. Outra coisa que certamente criava problema nos irmãos, que José era alguém que ia dar uma olhada no que os irmãos estavam fazendo. Por 2 vezes, pelo menos, o texto diz isso. E ele contava para os irmãos, contava para o pai, olha, estavam fazendo isso. E nessa outra busca, ele não volta para casa. Os irmãos decidem não acabar com a vida dele de imediato, mas lançam numa cova, ou lançam numa cisterna. Não vamos brigar por causa da sua versão aí. Fato é que enquanto ele está lá, eles estão comendo, bebendo e decidindo o que iriam fazer com a vida de José. O texto diz que a decisão deles é vender José como um escravo. O queridinho do pai, 17 anos de idade, sai para cumprir uma função que o pai havia dado para ele. É colocado pelos próprios irmãos numa cisterna e é vendido como escravo. Está claro para vocês? Amém até aqui? Glória a Deus. Eu preciso lembrar para você, Deus ele continua no controle. Deus ele continuou no controle, mas ele foi vendido como escravo. Amém? Deus ele continua no controle, mas ele foi enganado pelos irmãos. Amém? Deus ele continua no controle, mas ele foi literalmente injustiçado. Amém? Deus ele está diminuindo, amém. Deus ele continua no controle, mas um jovem de 17 anos deixa de ter esperança de um dia novamente rever o pai. Amém? Deus continua no controle, mas o trecho que você leu da poderosa palavra de Deus, e você crê que é a palavra de Deus, você crê que ela é verdade, você crê que ela tem poder de fazer milagre, maravilha na sua vida, porque ela fala desse Deus que é vivo, verdadeiro e poderoso. Ela disse para você que a partir desse momento da notícia, quando ela chega para Jacó, ele decide não viver mais. Você leu isso junto comigo? O trecho que você leu comigo, a túnica encharcada num sangue para simular que José havia morrido. Quando eles entregam para o pai, foi o trecho que você leu comigo. Ele olha e reconhece, é de José. Ele sabia, obviamente, a túnica de José era diferente, era um colorido diferente, ele que havia dado. Quando ele olha então para isso, ele fala, olha, ele foi despedaçado por uma fera. E é uma sequência de ações que o Antigo Testamento nos ensina no ambiente do luto. Ele rasga as suas vestes, ele se veste com um pano de saco, muito provavelmente ele se prostra. Há um diferencial que o texto faz questão de dizer, que ele faz isso por muitos dias, geralmente era uma semana, 7 dias o luto. Ele ultrapassa os limites, se é que você pode determinar um limite para um pai que perde um filho. Se é que você pode determinar o limite de um luto para o outro, porque luto, perda, isso não se mensura. Mas o versículo 35 é emblemático, porque ele diz para nós assim, que ele não aceitou ser consolado por ninguém. E a última frase, ou a última parte vai dizer, e ele diz, ele, o pai de José, eu descerei ao túmulo lamentando meu filho, assim seu pai chorou por ele.
Isso é a certeza para nós de que o fim dele estava decretado. Interessante isso. Interessante que alguém que havia já vivenciado coisas poderosas com Deus, que tinha uma promessa sobre a vida dele, porque tinha promessa sobre Abraão, que caiu sobre Isaac, que chegou em Jacó. Alguém que havia já enxergado e vivenciado muitos milagres, no momento do que ele enxerga, preste atenção que o desespero dele ocorre quando ele toca no material que ele recebeu, e quando ele enxerga aquilo, estou repetindo para você guardar, ele tem a certeza de que é o filho dele. Irmãos, entregaram um corpo para ele? Ele viu o corpo, mas as circunstâncias diziam claramente que o filho dele havia morrido. E você pode imaginar um misto de coisas dentro do coração de Jacó. Obviamente ele perdeu um filho, isso já é mensurável. Ele perdeu um filho que não era só um filho, era o filho para ele. E mais ainda você pode imaginar um sentimento que, em nome de Jesus, se você tem ele aqui hoje, está com ele aqui hoje, não sairá com ele, que é o sentimento provavelmente de culpa, porque quem mandou José para a morte foi ele. José não volta de um destino que ele mandou. José não estava simplesmente passeando com os irmãos, ele chegou e falou assim: vai lá encontrar os teus irmãos. Quando o retorno para ele é de uma mancha de sangue, de um tecido que ele estava vestindo, ele fala: caramba, minha vida acabou. O texto diz isso para nós. Ele diz: olha, eu lamentarei o meu filho até o meu túmulo. Eu vou existindo, eu vou passando os dias, mas vida real, vida mesmo, sonhar, sorrir, ter expectativa, nada. Sabe por quê, irmãos? Porque filho, porque pessoas, porque sentimentos não são coisas. Fico impressionado com pessoas que olham o texto de Jó e acham sensacional e falam assim: que bênção, né? Deus deu tudo em dobro. Como se você perdesse 4 filhos e Deus desse 8 e estava tudo resolvido. Estou falando de um celular, de uma caixa, de uma televisão, de uma cadeira, de um carro. Não. José era insubstituível. E Jacó tinha certeza disso. E por isso ele lamenta profundamente isso. Por isso ele, com esse sentimento muito provável de culpa, porque não precisa estar escrito ali, porque ele que envia o filho dele. E quando eu falo sobre sentimento de culpa, talvez você esteja aqui nessa noite pensando nisso. Talvez você esteja aqui nessa noite com esse sentimento de culpa por algo que você de fato fez, ou mais ainda, porque as coisas às vezes que geram mais culpa em nós não é nem aquilo que a gente fez, mas aquilo que você imaginou que deveria ter feito. São os sis. E a gente cria si para um monte de coisa. A gente cria argumento para a morte. Se eu tivesse levado para outro hospital, se eu tivesse ficado, se eu tivesse ido. A vida dele acaba nesse momento. O texto de Gênesis entra numa outra tomada no capítulo 38, para falar mais sobre Judá, e volta no capítulo 39 sobre a história que interessa, porque a partir do 37 ali em diante, José toma a frente do texto. Sempre lembrando a certeza de que Deus continua no controle. Deus continua no controle, mas o filho preferido dele, pelo menos para ele, Jacó, estava morto. Mas Deus continuava no controle. Ah, então você quer me dizer aí, sobe no púlpito, pega o microfone numa igreja com tremor e temor, que é isso que temos que ter para subir no púlpito, e diz para mim que mesmo aquilo que eu venha a perder, Deus não deixa de estar no controle, é isso? Sim. Ah, mas está fazendo analogia, né? Como se fosse de repente um emprego, alguma coisa. Também. Ah, mas pode ser um filho? Sim. Ah, mas onde é que Deus estava quando eu perdi meu filho? Essa é uma boa pergunta, né? Garanto para você que ele estava no mesmo local quando ele perdeu o filho dele. Garanto para você que quando você perdeu o seu emprego, quando você perdeu, porque nós perdemos. Quem não perde é ele. O soberano é ele. A gente até empata de vez em quando, mas a gente perde, irmãos. A compreensão que, olha, não terá mais dor, nem mais choro, nem pranto, nem morte, é Apocalipse, irmão. É o novo céu, a nova terra. No mundo tereis aflições, mas ele garante para nós, olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque ele jamais perde o controle. Porque ele jamais perde o controle.
Porque Ele jamais perde o controle. Porque Ele jamais perde o controle. E não existe controle pela metade. Não existe soberania parcial. Não existe 20% de soberania. Ou Ele é soberano e você crê nisso, ou você não crê que Ele é soberano. Olhar para a circunstância de um pedaço de pano com sangue gera em nós certamente a dúvida natural, e ele não é recriminado por isso, e ninguém aqui está recriminando Jacó por causa disso. Por quê? Porque quando você olha para a circunstância, o desespero vem, faz parte do processo. Você é normal, você é natural, você é homem normal. Homem que quer desistir de vez em quando. Nós não somos os que desistem, mas às vezes, de vez em quando surge isso dentro de você. De vez em quando você quer parar, de vez em quando você acorda, bem-vindo ao mundo dos normais, e você não quer orar, e você não quer ler Bíblia, mas Deus continua no controle o tempo todo, porque Ele jamais perde o controle. Falei para você que frases óbvias às vezes precisam ser repetidas. Porque quando você perdeu aquela situação, quando você ficou decepcionado com aquela amizade, com aquele relacionamento, quando você se entristeceu com a frase de um amigo teu de tantos anos, a primeira ação sua foi imaginar que Deus não estava muito bem no controle assim. Dentro de um planejamento humano, faz parte desejar perder um filho dessa forma? Óbvio que não. A história avança e nós precisamos avançar na história para a gente chegar em outro capítulo para concluir. A história é conhecida, então facilita a nossa interação aqui. Processos contínuos profundos acontecem com José depois disso. Ele é vendido, ele chega na casa de Potifar, ele é conduzido ao Egito, ele é de forma injusta acusado de ter agarrado a mulher do seu senhor, ele por isso é preso de forma injusta, é lançado numa prisão, diferente a prisão, mas é lançado numa prisão. Dentro daquela prisão, em algum momento ele é elevado à condição de responsável por aquela prisão. Ele continua com a capacidade dada por Deus de revelações de seu sonhador, e surge uma oportunidade que o mordomo e o copeiro, padeiro do rei ali estão tristes, e ele, o que aconteceu? Eles revelam um sonho e ele diz, olha, é isso. E quando ele está revelando o sonho, ele fala para o mordomo assim, olha, mas lembra de mim quando você chegar lá? Fala bem de mim lá para Faraó. E o texto faz questão de dizer que o mordomo não lembra disso. Mas o mesmo mordomo que não lembrou, é o mordomo que no tempo certo lembra. Sabe qual é a questão marcante do capítulo 39, que é onde acontece praticamente tudo isso? Uma frase ela é repetida algumas vezes. E o Senhor estava com José. E o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com ele. Está no versículo 2, está no versículo 3, está no versículo 23, está no versículo 21. Mas o Senhor estava com ele. Onde? Em qualquer lugar. Ah, mas ele foi preso injustamente. Onde Deus está nesse processo de injustiça? Onde Deus está que não está vendo isso que está acontecendo comigo? O texto é muito claro para dizer que a parte mais importante de ser escravo, jogado em cisterna, vendido, tudo isso era a certeza que o autor do texto traz para nós de que em todo o tempo Deus estava com ele. No capítulo 41 acontece então a consagração, mais uma vez a história conhecida sua. Depois de revelar esse sonho, passa mais tempo e chega a oportunidade de Faraó ter um sonho, e a notícia chega para José. Essa parte que nós damos glória, nós damos aleluia, essa parte que a igreja fica feliz. Mas eu preciso lembrar com você no capítulo 41 uma informação importante. Diz assim a partir do versículo 43 do capítulo 41: e então Faraó fez José subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam diante dele dizendo, ajoelhai. Ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José, eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate,
filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. Aí vem informação importante agora. E José estava com 30 anos de idade quando estava diante de Faraó, rei do Egito. A história começa e você lembra que o texto faz questão de dizer que ele tinha 17 anos. Deu ruim para você que está reclamando de um mês que não acontece, né? Deu ruim para você que não quer mais vir para a igreja porque tem um ano que você ora e nada acontece. Deu ruim para você que está 5 anos aguardando uma coisa e não acontece. O Senhor que continua no controle é o Senhor que controla o tempo. E as coisas não acontecem nem antes, nem depois, para aqueles que creem que Deus jamais perde o controle. Eu preciso lembrar para você que o fato de Deus não perder o controle não fez com que José fosse injustiçado. Amém? O mais louco de tudo isso, e eu preciso ler com você, você que não lê Bíblia há muito tempo aí, que benção, glória a Deus, estamos lendo bastante versículo agora, hein? Glória a Deus. Capítulo 45, você pode abrir sua Bíblia aí? Diz assim: então José, estou no versículo 1, não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele. Depois dele ser elevado à condição de segundo abaixo de Faraó, a gente usa muito isso, né? Rapaz, olha, José do Egito, toda essa honra, toda essa pompa, toda essa glória, tudo isso. Acontece aquilo que ele havia predito no sonho, ele havia revelado, inspirado por Deus. Expressão que você usa até hoje. Você não usa a expressão assim, pô, época de vaca magra. Está aqui no Gênesis. Aquilo que ele havia predito acontece, 7 anos de vacas gordas, porque depois viriam 7 anos de vacas magras. Eu poderia fazer algumas perguntas para você antes de continuar a leitura, como por exemplo, quem que mandou a fome? Interessante isso. Quem que deu sonho para Faraó? Quem que fez Faraó sonhar? Quem que fez a fome chegar? Porque se, olha o se de novo na sua cabeça. O mesmo se que gerou a ideia de, poxa, se eu não tivesse enviado meu filho, olha que interessante, na mesma condução da história, que isso é um dos sentidos teológicos desse Deus que é providente, a providência divina, muito mais do que Deus encher a sua despensa, não deixar vazia a sua geladeira, é a capacidade que Ele tem, e só Ele tem, de criar a história e conduzir essa história para um fim que só Ele sabe. Isso é providência. O mesmo Deus que pode ter sido questionado, o mesmo Deus, rapaz, acontece uma fome, e por causa dessa fome, o pai que não vivia mais, reúne os filhos e fala assim, olha, vocês têm que ir para o Egito, vamos lá comprar comida porque a gente vai morrer aqui. E eles caminham então para o Egito, só para se situar nesse capítulo 45. Há um vai e vem, os filhos chegam, fica preso, você fala rápido assim, você que acompanhou a novela viu tudo, né? Mais rápido, em 2 capítulos resolveu isso para você, né? E a história vai terminar, ou vai começar, nesse capítulo 45, quando José tem a oportunidade de reencontrar os irmãos, de reencontrar aqueles que verdadeiramente haviam machucado a vida dele. Machucado, por exemplo, como está, eu vou ler o capítulo 45 com você, como está, por exemplo, no capítulo 41, no versículo 51, ele já é o grande do Egito, mas ele faz questão de deixar o nome do filho dele primeiro, chamado Manassés. E ele explica por quê. Porque ele me fez esquecer o meu labor e a casa do meu pai. José estava lutando para esquecer algo que o machucava. Talvez você esteja nessa caminhada aqui hoje. Por que eu digo lutando? Porque ele não havia esquecido. Porque o nome do filho é dado antes, obviamente, dele ter um encontro com os irmãos. Quantas situações que você diz que resolveu porque você nunca mais encontrou a pessoa? Porque aquilo não voltou para você. Ele coloca o nome de Manassés, ele diz, olha, porque ele me fez esquecer, porque acabou aqui, amém. Mas um pouco mais à frente, quando ele tem o contato com os irmãos, está no capítulo 42, o texto diz que ele lembra na hora, está lá no versículo 9 do capítulo 42, e José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles. E a partir dali ele começa a maquinar o que ele vai fazer. Ele começa a imaginar o que ele vai fazer.
Ele deixa com que o dinheiro continue nas sacas de alimentos, se vai e vem, até que ele tenha certeza de que eles não estão mentindo como eles fizeram com a própria vida dele. Ele não esqueceu nada, está ali dentro. Ele foi preso injustamente, ele foi lançado numa cisterna, ele foi acusado de um monte de coisa. Anos se passaram, mas a dor continua ali. Porque coisas não substituem sentimentos e pessoas. Ah, mas ele não atingiu agora o ápice, ele não é agora só abaixo de Faraó. E agora? Aí nós chegamos no 45, quando ele diz o versículo que eu estava lendo com você. Não havia homem como ele diz assim, versículo 2. Ele chorou em voz alta, ele tira todos os egípcios dali, só está com os irmãos. E no versículo 3 ele diz a seus irmãos: eu sou José. Acaso, olha a primeira pergunta de José: acaso ainda vive meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse, mais uma vez: eu sou José, vosso irmão. E ele é direto: a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, porque poderia surgir essa pergunta para você: quem vendeu José para o Egito? Essa é uma boa pergunta também. Quer dizer, o texto está dizendo que foi claramente os irmãos, não precisa nem do texto, a gente viu. Mas a leitura continua dizendo assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmo, porque vocês me venderam para cá. Aí ele diz assim: porque Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Irmãos, com todo respeito, na chance que ele tem, é chance mesmo, porque às vezes a gente pensa isso. Às vezes a gente passa por uma dificuldade muito grande, aguardando uma chance de vingança, uma oportunidade de mostrar para o meu vizinho que eu sou isso, que o Deus da minha vida, enfim. Ele começa dizendo de forma muito carnal, objetiva, direta, racional: vocês me venderam, mas fiquem tranquilos. Mas na mesma fala, no mesmo discurso, na mesma conversa, no mesmo diálogo que ele diz: vocês me venderam, ele diz: fiquem tranquilos. Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por esses 2 anos, o que torna para a gente aqui, ele já com 39, quase 40 anos aí provavelmente, a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos, ali diz no versículo 7, e Deus, ele lembra novamente, e Deus me enviou adiante de vós para preservar para vocês uma posteridade na terra e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Irmãos, ele tem uma capacidade absurda. Estamos no Gênesis, irmão. Não estamos lendo teologia sistemática, não estamos no Novo Testamento. José tem a capacidade absurda de entender providência de Deus. José tem a capacidade de entender, porque olha só, você não consegue achar em nenhum momento do texto, em nenhuma passagem, em nenhum versículo, José num canto reclamando ou perguntando: até quando? Por que eu estou passando por isso? E ele consegue entender: olha, fiquem tristes não. Deus te conduziu o processo todo. Como estava escrito aqui, Deus não perde o controle não. E para a gente caminhar para o fim sem nenhuma mentira, o tempo já foi, então vamos expulsar daqui daqui a pouco. O versículo 8 do capítulo 45 diz: então agora, olha o que ele diz para os irmãos: não foram vocês que me enviaram para cá. Agora está meio difícil de a gente entender. Foi os irmãos que venderam ou não foram os irmãos que venderam? Ele diz: olha, não foram vocês que me enviaram, mas Deus. Ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Aleluia. Para você fechar com chave de ouro aí, quase Gênesis todo, capítulo 50. Diz assim o texto, no versículo de número 20, a gente pode ler o 20 e o 21, o 19 e o 20 para fechar. Capítulo 50, 19 e 20 diz assim: e José lhes disse, falando para os irmãos, porque os irmãos eles têm a cara de madeira ainda, de depois que o pai morre, eles ficaram preocupados se José ia fazer alguma coisa com eles. Ele deve estar fingindo porque o nosso pai está vivo. Então, diante dessa suspeita, ele responde para os irmãos assim: não temais, estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Sabe o que isso significa entre tantas coisas, irmãos? Porque significa que se Deus não mandou você fazer aquilo que você acha tão justo, mas Ele não mandou você fazer, não faça.
Simples assim. O versículo 20 diz: mas quanto a vocês, intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou para bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Ele ainda termina dizendo no versículo 24, ele reúne os irmãos e diz assim: olha, eu vou morrer, e Deus certamente vai visitar vocês, vos tirará dessa terra, para a terra que ele jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Isso traz para nós a certeza de que foi com base nessa promessa que José conseguiu sobreviver na prisão. Ele conseguiu sobreviver no meio da injustiça. A promessa precisa passar pelo poderoso teste do tempo. O que você faz entre promessa e conquista determina a sua vida. Promessa é uma coisa, conquista é outra. A terra tão famosa prometida, tinha um monte de gente morando lá, pastor, porque a terra prometida precisava ser conquistada. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele já realizou nessa noite. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem produzido no nosso coração. Nós falamos sobre um Deus que jamais perde o controle. Nós falamos sobre um Deus que jamais deixa de cuidar dos seus. Nós falamos sobre um Deus que, apesar de todas as prisões, apesar de todas as perdas, Ele continua no controle. E nesse momento eu quero orar justamente por isso. Se de repente existe dentro de você um sentimento como existiu em Jacó, de culpa, em algum momento, por algo que você achou que deveria ter feito e não fez. Se dentro de você existe um sentimento de injustiça, olha, cadê Deus nessa minha injustiça? É em especial por você que eu quero orar. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te adoramos pela tua poderosa palavra, te adoramos porque tu és o Deus da palavra, te adoramos porque o Senhor jamais perde o controle. E se há alguém aqui nessa noite, Pai, com esse sentimento de repente de culpa, com esse sentimento de que deveria ter entregue algo e não entregou, que deveria ter feito e não fez, ó Deus, de ter tomado uma decisão errada, Senhor, tu és aquele, como diz a tua palavra, que transforma a intenção do mal em intenção para bem. Tu és aquele que converte processos ruins em processos para que o seu nome seja glorificado, Pai. E como teu servo, intercedendo por essas vidas, eu profetizo um novo começo. Eu profetizo, ó Deus, pela tua poderosa palavra, uma retomada de rumo para que o teu nome seja exaltado e glorificado. E nós assim te adoramos e te louvamos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida de forma poderosa. E não esqueça do recado que Deus deu para você na noite desse dia. Ele jamais perde o controle. Aleluia!